queda de cabelo é um fato muito comum e várias pessoas apresentam essa queixa. O desconforto estético gerado por uma falha ou a diminuição na quantidade de cabelo é motivo até de desespero para algumas pessoas. Devido a essa alta incidência, estamos recebendo hoje a médica, dermatologista e cirurgiã capilar, a doutora Leila Bloch, para trazer à população esclarecimento sobre esse assunto, a queda capilar. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que bom que está aqui hoje, vamos tirar as nossas dúvidas, né? Porque há também muitas coisas que falam assim, não faça isso com o cabelo, que isso traz queda, não faz isso com o cabelo. E muitas vezes não é verdade, né? Realmente, você tem que cuidar, mas nem tudo que se fala para você não fazer trazem medo, né? Colocam medo. Primeira pergunta, a queda capilar pode ser genética? Nos homens, ela é principalmente genética. Nas mulheres, geralmente há outras causas, além da genética, e muitas vezes não há causa genética causando a queda capilar. A causa genética, ela faz o cabelo afinar. O cabelo vai ficando a cada ciclo mais fino, atrofiando, e com o tempo você vai perdendo volume. Ralinho, que Sim, fala. começa a ver o couro cabeludo por transparência. Tá. E nas mulheres, além da causa genética, há outras causas, como deficiência da glândula tireoide, que foi até comentado, dermatite seborreica, que seria oleosidade, caspa no couro cabeludo, as dietas, deficiência de oligoelementos, deficiência de vitaminas, deficiência de ferro. Isso seria a vida agitada, o estresse? O estresse também faz o cabelo cair um pouquinho mais rápido. Sim, por exemplo, uma cirurgia, uma doença com febre, depois de 3, 4, 5, até 6 meses, o cabelo cai em decorrência disso, porque o cabelo tem uma resposta lenta a um estresse agudo. O que acontece, nós temos também o estresse, que seria aquele estresse subcrônico, ou seja, viver sob um estado de estresse, de ansiedade. Isso piora a oleosidade do couro cabeludo e faz o cabelo cair um pouquinho mais rápido também, mas não leva à calvície, que é aquele estado em que se perde muito cabelo, em geral não. Hoje em dia, as mulheres têm sofrido mais? Ou elas omitiam? Isso sempre aconteceu, porque a gente parece que quando fala em calvície, queda de cabelo, parece que associa diretamente aos homens. As mulheres hoje têm vivido mais isso? Se elas têm tido mais, não se sabe. O fato é que elas têm buscado mais a ajuda do dermatologista, sim. Elas têm buscado mais, não se sabe se tem sofrido mais, porque isso é um estudo que se faz depois de 20, 30 anos, que é um estudo retrospectivo, um estudo populacional, mas a busca tem aumentado. Então, o meu consultório, que é de queda de cabelo, de calvície, transplante de cabelo, as mulheres são 30, 35% das pacientes. Tá e o restante são homens, mas muitos pensam que é só homens. É, só homens. Não, mulher também, mulheres né? também têm esse problema. Só tirar uma dúvida, a mulher seria assim, seriam falhas, assim, como se fosse um lado caiu, porque como se não é aquela calvície que a gente está acostumada a ver, né? As mulheres, diferentemente dos homens que pedem, ficam realmente calvos, sem cabelo, tem padrões. O mais comum é um padrão que seria um padrão difuso de perder um pouquinho aqui nessa parte do meio, da linha de partir do cabelo, né? Tem também o padrão masculino, que é ficar com a entrada maior, ou seja, aumenta a testa, ou mesmo perdendo essa região de trás, que seria a coroa, né? E um outro padrão também que é comum, que seria uma rarefação nessa região, ficar com um pouco menos de cabelo nessa região da frente. Mas o mais comum é perder um pouquinho em tudo, ou seja, não fica calvo, mas vai ficando com menos volume e começa a ter aquela sensação de ver por transparência o couro cabeludo. São sinais de alerta, né? Bem como perda de volume, você nota que antes usava o elástico, dava 1, 2 voltas, depois começou a dar 3, 4 voltas, tá perdendo volume. Ou então cair uma quantidade X de cabelo e começa a cair 2, 3 vezes mais, por mais do que 2, 3 meses. Também é um sinal de alerta para procurar um médico dermatologista. Tá bom. Temos algumas imagens para a doutora comentar? Claro. Vamos conferir? Ah, é verdade, né? Ele tinha bastante cabelo. O que aconteceu com o nosso príncipe? Olha ali. É a genética que está se manifestando. Então, muitas vezes você tem a propensão genética, mas começa a desenvolver mais tarde, em alguns mais cedo. Aí seriam outros casos, né? Foi mostrado ali uma alopecia areata, que seria uma falha, uma placa em que não se tem cabelo, se perde o cabelo, que é de origem autoimune, que não seria a calvície genética mesmo. E voltando lá no príncipe, ele é novo, né?
Ele é assim, de repente, tava com bastante cabelo e de repente parece que a gente não vê sempre, mas quando... Nossa, o que aconteceu? E muitas... E é um padrão mais difuso, que você vai perdendo um pouquinho em tudo, você vai perdendo reserva, né? Nós temos uma reserva de 30%, 40% dos fios, você começa a perder e não percebe, fica na dúvida, começa a olhar, estou com menos e tudo, até que de repente já se define o padrão de calvície. Olha ali também. Olha, conferimos. Vamos tirar algumas dúvidas. Molhar os cabelos todos os dias pode causar quedas aos fios de cabelo? Lavar todos os dias? Eu acho que é. Não. O que não pode é lavar e depois dormir com o cabelo molhado, que aí o couro cabeludo fica úmido e úmido fica um pouco abafado e aumenta a proliferação de fungos, que aumenta a oleosidade, aumenta a inflamação e pode fazer cair o cabelo um pouquinho mais rápido. Tá. Mas lavar todos os dias, secar de leve o couro cabeludo se for dormir, for lavar à noite, pode, não tem problema. Ah, então tá certo. Ainda mais se tiver tendência à oleosidade, né? Que uma parte da população lavar, aqui do Brasil, assim, 80% tem tendência à oleosidade. Então, muitas vezes não é, vamos indicar o melhor shampoo. Mas só lavando todos os dias o couro cabeludo, né? Friccionando, massageando o couro cabeludo sem agredir, evitando água muito quente, evitando um banho muito demorado, já ajuda a limpar sem irritar, sem prejudicar. Tá certo. E trabalhar num local que, por normas de estabelecimento, tem que estar de cabelo preso. Vai me levar a ter queda de cabelo futuramente? Olha, a queda de cabelo que acontece, que seria por causa tracional, ela é mais comum na população étnica, africana, assim, que fazem os penteados, as trancinhas coladas, grudadas no couro cabeludo e tracionam muito, ou seja, aquele rabo de cavalo que fica muito apertado. Então, isso sim gera um pouco de perda nessa linha anterior, mas simplesmente ter que prender os cabelos sem tracionar muito, não tem problema, a não ser que prenda com eles ainda molhados, que é o que eu falei que abafa, aumenta a dermatite seborreica. Não é bom prender molhado, então. Prender molhado? Não, tem que secar. Mas não tem problema algum prender com ele seco, sem tracionar. Não vai cair. Não vai cair. Não. Não. E excesso de tintura e secador? Bom, na verdade, é um processo que, em geral, agride mais o fio do que o próprio couro cabeludo e o fio que nasce dele. Então, resseca o fio, diminui a força têncil do fio, então aumenta a chance dele quebrar, ficar mais ressecado. E o mais importante é, se você faz uma tintura, uma coloração, evitar fazer um relaxamento, uma escova progressiva, enfim, que possa não ser compatível, porque isso sim pode levar a quadros mais graves de quebra do fio. Essa semana mesmo teve um caso de uma moça que usou um alisante e já fazia uma outra coloração e não eram compatíveis e teve quebra dos fios, tudo, até foi noticiado. Então, isso é mais grave. Saber o que você fez, fazer no lugar de confiança, né? E, na verdade, são fatores de agressão extrínseca do cabelo, né? São fatores que levam ao envelhecimento do fio. Então, quanto menos, melhor, fazer sempre algo mais leve para mais naturalidade, mas não é uma causa para calvície propriamente, é uma causa mais para quebra do fio, do que propriamente ficar sem cabelo próximo do couro cabeludo. Tá certo. E como eu vou saber se eu estou tendo uma queda capilar acima do normal? São sinais de alerta. Se o cabelo está caindo há mais do que 2, 3 meses acima do seu normal, né? Porque o normal é cair até 100, 120 fios por dia. Tem gente que o normal é cair menos do que 60. Tem gente que o normal é cair mais de 100, 150. Então, se está caindo mais do que o seu normal por mais do que 2, 3 meses, é interessante procurar um médico dermatologista. Se está tendo redução de volume, o que eu falei do rabo de cavalo, percebeu que agora está tendo que dar mais voltas no elástico, tudo. Se começa a ver o couro cabeludo por transparência, né? Ou quando molha, se percebe que a testa está aumentando, são sinais de alerta para procurar um tratamento, porque na verdade não tem milagre para tratamento, né? O tratamento não faz voltar o cabelo que se perdeu, o tratamento clínico. A ideia é manter e evitar que piore ao longo do tempo. Porque quem tem calvície, a tendência é ir piorando lenta e gradualmente ao longo dos anos se não fizer nenhum tratamento. Com o tratamento, a gente freia isso, faz com que pare de perder e, dependendo da causa, consegue melhorar um pouco. Agora, os casos já avançados, já perdeu bastante e se incomoda com isso, seria indicada a cirurgia de transplante capilar. Eu ia até perguntar para a doutora, porque os homens, assim,
Claro que também podem até sofrer por uma baixa imagem, alguma coisa, mas já parece que é mais natural, né? Tem uns que até raspam a cabeça mesmo para ficarem carecas por causa de questões de moda, né? Mas uma mulher sofre muito, né? Uma questão de, quando você vê de uma forma gradativa... O cabelo assim, indo embora. O cabelo influencia muito a questão de qualidade de vida e de autoestima. Então, muitas vezes a mulher com queda de cabelo começa a ficar mais tristonha, mais reclusa. Então, influencia muito e é uma área muito gratificante de trabalhar. Né? Essa questão do transplante, que a gente está até conversando durante o break, as mulheres também fazem? As mulheres também podem fazer. É tudo questão de se avaliar a área doadora, que é a parte de trás, aqui desse ossinho, que se chama occipital. Então, é tirada uma faixa de cabelo dessa parte de trás, que vai mais ou menos da orelha, de uma orelha até a outra, uma faixa que pode ter uns 25 a 30 centímetros de extensão e uns 2 centímetros em média de largura. E essa área de cabelo que é retirada, ela é cortada fio a fio. E os fios que são colocados através de microfurinhos na área em que se perdeu o cabelo. Mas tudo depende da parte de trás, de quanto de cabelo ela tem. As mulheres, às vezes, podem ter um pouco de comprometimento nessa região. E os homens, em geral, não têm. E hoje em dia a gente consegue colocar mais cabelo e fio a fio, não tem mais aquela cirurgia antiga que é de tufo, de cabelo de boneca. Então hoje é mais natural, os fios são colocados com uma densidade maior, ou seja, mais fios por centímetro quadrado, num ângulo de como era antes de ter sido perdido e uma quantidade maior de fios também, 8, 9, 10 mil fios numa única sessão são colocados. Quanto tempo leva uma cirurgia como essa? É uma cirurgia longa, porque são colocados um a um, 6 a 8 horas de duração. Olha, e depois o cabelo volta a nascer normalmente, como a senhora estava explicando. Ele quebra primeiro e depois ele volta a nascer, é isso? É colocado o fio longo, porque aí disfarça um pouquinho do vermelhinho que pode dar no começo. Ele quebra por volta do primeiro mês e depois começa a nascer normalmente, porque ele preserva a memória dessa parte de trás. Ou seja, é um fio que não afina, que não cai, que vai continuar aí. Depois você corta, normalmente pode fazer o que quiser, coloração e tudo. Olha que bênção, né? É algo que realmente devolve a autoestima para muitos pacientes. E quais os cuidados que uma pessoa pode ter para evitar uma calvície? Quem está nos assistindo, você, o que eu posso fazer para evitar? Bom, aos sinais iniciais, buscar a ajuda do médico dermatologista, que é o profissional que trata da pele, cabelo e unha. Buscar um médico dermatologista, porque há tratamentos para evitar a progressão. E quanto antes, melhor. Porque como não há milagre, você não consegue reverter um quadro já avançado, aos sinais iniciais já procurar. Então tem tratamentos com shampoos para controle de oleosidade, com loções que fazem com que o cabelo demore mais tempo para cair e também que estimulam o crescimento de alguns fiozinhos mais finos, mas para quem está perdendo cabelo, todo cabelo novo já vale a pena. E tratamentos com medicamentos que vão depender de cada caso, mas para evitar que o cabelo vá afinando com o tempo, para as mulheres, principalmente reposição de vitaminas, oligoelementos, reposição de ferro, tudo vai depender de cada caso. Mas o principal, a mensagem que eu queria deixar é procurar o quanto antes o médico dermatologista. Tá certo. Não vai usando o shampoo que a sua tia falou, que a moça lá da casa do lado, né? E fez uma receita. Sempre tem essas coisas, há né? muitos mitos envolvendo, né? Que, olha, faz até nascer cabelo. Você viu que a doutora falou aqui que não é assim, não. As coisas não são assim. Recebemos hoje aqui no De Bem com a Vida a doutora Leila Bloch, dermatologista da Clínica Bloch. O site é www.clinicabloch.com.br. Prazer recebê-la aqui no De Bem com a Vida, esclarecendo. Prazer é meu. Volte mais vezes, viu? Obrigada. Glória a Deus. É isso aí, você viu? Então, ó, não fique preocupado que os cabelos estão caindo. Vai buscar uma informação correta, tá bom? E vai dar tudo certo. Por falar em tudo dar certo, tá na hora de a gente ficar um pouquinho assim, mais informado de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É o Plantão de Notícias, confira.